Ele é um garoto popular que acaba se apaixonando pela garota bravinha e tímida da escola. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora! Já no ensino médio, ela cria coragem e resolve se declarar para o seu grande amigo, Junichiko Bota, acreditando que finalmente poderia surgir algo romântico entre eles. Mas o Junho dispara um "te enxergo só como parceiro", tipo mais camarada do que qualquer outra relação. Ele sequer notava que ela nutria sentimentos por ele, e só passou a perceber algo diferente quando a viu usando o vestido na escola. E sério, o cara jurou que ela estava fantasiada de garota. Homens, né? Sempre perdidos nos sinais mais evidentes. No caminho para a escola, dá para notar que Junho e Tomo têm uma amizade bastante próxima. Ele confia muito nela. Já ela, por outro lado, responde cada provocação com um soco nas costelas dele. Chegando no colégio, Tomo vai atrás de sua melhor amiga, Mizuzu Gundo, uma menina com jeito frio e calculista, mas com um humor bem peculiar. Mizuzu não alivia. Diz que Tomo só está nessa situação porque sempre foi bruta desde pequena, enquanto ela mesma sempre foi a dona da casa, cheia de bonecas e afins. Chega a comentar que, se não conhecesse o histórico da amiga, diria que ela é um garoto. Mesmo assim, oferece um conselho direto, tentar ser um pouco mais feminina. Tomo tenta seguir a dica, mas Junho sabota tudo, provocando-a e gerando uma confusão que termina em briga, com direito à trocação de socos típica de amigos que brigam mas se respeitam. Em casa, o pai de Tomo, Goro, fica sabendo da confusão, e ao invés de perguntar se ela está bem, reclama porque ela perdeu para Junho. O homem, dono de dojo e super musculoso, manda a filha treinar sem pestanejar. Dá pra entender o estilo de vida puxado que ela leva. No dia seguinte, Tomo ainda está emburrada com Junho, que tenta se desculpar, mas só consegue piorar as coisas. Ele acaba dizendo que se irrita demais com o jeito dela e não suporta ser deixado de lado. Isso faz Tomo ceder, e no fim, ela aceita as desculpas. Chega a hora do almoço e Tomo está junto de Mizuzu, que tem uma ideia maluca, reunir os três para comer juntos. Tomo já imagina a catástrofe, porque Junho e Mizuzu se odeiam, tipo rivalidade Flamengo x Vasco, só que ainda mais intensa. Mas eles acabam se juntando e por algum motivo toda a comida de Tomo vai parar na bandeja de Junho. Mais tarde, Tatsumi Tanabe, um garoto meio estranho, aborda Junho perguntando de forma suspeita o quão sério é o relacionamento entre ele e Tomo. Mizuzu ouve a conversa, pensa que se trata da amiga e corre contar tudo para Tomo. Junho, um pouco avoado, explica que Tanabe estava na verdade falando do karatê, já que Tomo é uma fera nos chutes. Tanabe, empolgado e com ciúmes de Junho, fica frustrado. Mizuzu resolve o mal-entendido, deixando claro que só ela tem direito de provocar Junho. Logo depois, Junho e Mizuzu deixam a escola juntos sob uma chuva forte, dividindo o guarda-chuva que era de Tomo. Mizuzu séria pergunta o que Junho faria se Tomo arrumasse um namorado, pois acredita que ele a substituiria rapidinho. Junho, perdendo a paciência, empurra a amiga para fora do guarda-chuva. Sinceramente, Mizuzu merecia algo pior. Tomo chega na cena logo depois e, ao descobrir o que aconteceu, toma ao lado de Mizuzu, deixando Junho arrasado. No caminho de casa, Tomo se afasta dele, dizendo que está suada. Junho, obviamente, aproveita a deixa para verificar, e Tomo, sem jeito, não sabe lidar com o clima que surge entre os dois. A tensão aumenta quando ela percebe Junho muito próximo, entra em pânico e sai correndo. Ele consegue alcançá-la, mas ao ver que as roupas dela estão encharcadas, fica vermelho, entrega o guarda-chuva e sai apressado. Tomo permanece ali, confusa, sem saber como reagir. Dias depois, Tomo está treinando karatê ao lado de Kozuki Misaki, um amigo com jeito de príncipe, tão fofo que parece até mais novo do que ela. Para ele, Tomo é como uma guerreira poderosa. Misaki, capitão do clube de karatê, pergunta como ela se sente treinando no time masculino, já que após vencer todas as meninas, os professores decidiram colocá-la para lutar com os garotos. Tomo confessa que se sente um fracasso como garota. Mas Misaki, tímido, rebate, dizendo que ela é bem feminina, deixando-a animadíssima. Tomo pede para ele repetir, mas o rapaz encabulado complementa dizendo que ela é encantadora do jeito que é e que deveria acreditar mais em si mesma. Tomo derrete com o elogio. Após o treino, algumas garotas aguardam Misaki, mas ao vê-lo ao lado de Tomo, ficam irritadíssimas. Tentam desafiá-la, mas ao perceberem que ela é temida por todas, começam a tremer. Mizuzu, ao saber do ocorrido, pede para Tomo não brigar, pois as meninas só queriam reclamar de Misaki. Mas Tomo não dá ouvido e está pronta para encarar qualquer uma. Quando finalmente se encontram, Misaki e Naoko ficam apavorados, mas as meninas apenas confessam que queriam falar sobre Misaki, pois o viram com Tomo. Percebendo que elas só precisavam de conselhos amorosos, Tomo, que elas acreditam ser mais feminina, começa a dar dicas sobre como se aproximar dele, surpresas com sua atitude. As garotas passam a admirar Tomo. No dia seguinte, Tomo, empolgada, conta tudo para Mizuzu, dizendo que agora as meninas a enxergam de outra forma. Mizuzu, no entanto, apenas resmunga, lembrando que na época da escola secundária, as garotas a apelidaram de Dia Ensolarado, pois sempre as deixava suando de calor. Mais tarde, dentro do ônibus, Junho tenta oferecer seu assento para Tomo, mas ela, toda sem jeito, prefere continuar de pé, frustrada porque ele não percebe seus sentimentos.
E claro, o coletivo começa a lotar, e um senhor sem noção passa a se aproveitar da situação, encostando nela de forma nada adequada. Tomo fica paralisada, à beira das lágrimas, mas Junho, sempre atento, percebe e com toda a coragem confronta o homem, levando-o até a polícia. Tomo, emocionada, conta tudo pra Mizuzu, que, depois de se preocupar, relaxa ao saber que Junho cuidou de tudo. Tomo ainda revela que Junho sugeriu que ela parasse de usar vestidos, achando que não combinavam mais com ela. A indignação toma conta dela, e logo vem outro soco nele, como de costume. Mizuzu, prática como sempre, comenta que ao invés de largar os vestidos, Tomo deveria parar de usar aqueles shorts por baixo, pois está apenas escondendo as pernas. Tomo, óbvio, recusa a ideia na hora. Mizuzu explica que é assim que a maioria das meninas costuma se vestir, deixando Tomo ainda mais confusa. No dia seguinte, Tomo tenta conversar com Junho e depois de alguma enrolação, ele tenta se desculpar mais uma vez, pedindo para ela parar de ficar irritada com ele, até se oferece para voltarem juntos para casa. Tomo, nervosa e sem saber como agir, tenta se desculpar pela briga, mas nota que Junho evita ao máximo encará-la. Para piorar, ele acaba batendo de cara num poste no caminho até o ônibus. Junho, convencido de que todos estão olhando para sua querida amiga, decide se colocar à frente dela para protegê-la. No dia seguinte, Tomo corre contar tudo para Mizuzu, que, com seu jeito provocador, vai direto falar com Junho apenas para testá-lo e ver até onde ele aguenta. É aí que o drama começa a ganhar força com a chegada de Carol Olston, a idol da escola. Loira deslumbrante, tem todos os rapazes aos seus pés, e Tomo, ao ver a popularidade dela, acha que é por ser extremamente feminina. Então, pergunta a Mizuzu como poderia se parecer com Carol, já que a menina é praticamente um ícone. Mizuzu, sem paciência, explica que Carol é popular não só por ser a única britânica do colégio, mas também por sua doçura, fragilidade e aquele ar angelical que atrai qualquer garoto. Enquanto Tomo ainda se questiona sobre como se tornar parecida com Carol, acaba cruzando com Misaki e, para sua surpresa, Carol está com ele. Descobre-se que eles se conhecem desde a infância, havendo até um acordo entre as famílias para um possível casamento no futuro. Carol, ao ver Tomo, a confunde com um garoto da classe, deixando-a furiosa. Tomo deixa claro que é uma menina, e Misaki tenta acalmar os ânimos. Mas Tomo, com seu temperamento explosivo, não gosta nada da proximidade entre Carol e Misaki, ficando possessiva, e de quebra, passa a chamar Carol de tonta constantemente. Tomo desabafa tudo com Mizuzu, que, como boa amiga, a apoia, também chamando Carol de tonta, já pressentindo que o drama está apenas começando. Mais tarde, Carol procura Mizuzu e, com seu charme característico, oferece um pedaço de bolo em troca de ajuda para superar Tomo. Mizuzu, sempre esperta, aceita na hora. Afinal, quem recusaria um bolinho? Mas sua verdadeira intenção é usar Carol em seus próprios planos, deixando isso bem claro ao dizer que tem um jeito único de lidar com Tomo. Carol então procura Junho pedindo ajuda nos treinos, mas ele logo percebe que se trata de uma armadilha para superar Tomo. Ainda assim, concorda em ajudar. Enquanto isso, Tomo, aflita, vê os dois se aproximando cada vez mais, entra em pânico e exige explicações de Mizuzu, que só atiça a confusão, esperando que Tomo tome alguma atitude. Junho começa a treinar Carol, mas rapidamente percebe que ela não tem noção alguma de exercícios, sendo totalmente desajeitada, a única coisa que consegue fazer direito é pular corda. Tomo, observando de longe, sente o desconforto aumentar. Quando se encontram numa situação constrangedora, Carol declara a Junho que é rival de Tomo, mas ele, com naturalidade, diz que ela não tem a menor chance contra sua amiga. Tomo começa a reclamar de Junho, e Carol, percebendo que Mizuzu a manipulou, admite derrota e diz que não competirá mais com Tomo. Confusa, Tomo se acalma, e Carol se despede, deixando os dois sem saber o que pensar. Mas claro, a história não para aí. Carol e Mizuzu, depois da confusão, se reúnem para comer o bolo juntas, e Carol, com um sorriso calculado, propõe amizade a Mizuzu. Esta prática aceita, sabendo que precisa da aprovação de Tomo. No dia seguinte, Carol, com seu charme habitual, procura Tomo para pedir permissão. Reflete sobre tudo o que viveu. Desde criança, sempre foi rejeitada por outras meninas, seja por ser diferente ou por inveja. Mas isso a tornou mais forte. Com coragem, pede a Tomo que sejam amigas. Tomo, com seu jeito generoso, aceita, fazendo Carol se sentir acolhida. Mizuzu, fiel a si mesma, admite que só aceitou a amizade porque Carol deve ser bem rica e ela quer aproveitar. Mais tarde, Tomo conta pra Junho sobre sua nova amizade com Carol, animada por estar no meio das garotas mais populares da escola. Junho, meio desinteressado, diz que até entende, mas confessa que não consegue ser imparcial quando se trata de Mizuzu, já que eles chegaram a sair na época da escola secundária. É aí que a trama vira. Junho admite que os dois tiveram algo rápido, e o que parecia apenas uma saída casual virou um relacionamento cheio de reviravoltas. Tomo surpresa, exige explicações de Mizuzu, que Seca revela que o namoro durou só alguns dias na primavera da secundária. E o motivo foi banal. Junho atraía todas as meninas e ela queria exibir o namorado, nada além disso. Só queria ser a rainha da escola. O primeiro encontro deles foi de bicicleta, com Junho levando Mizuzu por quilômetros sem fim, pedalando cerca de 40 quilômetros até chegar a uma cabana isolada. Tudo isso apenas para apreciar a paisagem, sem qualquer outro motivo aparente. Mizuzu ficou indignada, e no dia seguinte, ele ainda a fez percorrer o mesmo trajeto, o que a fez perder quase 5 quilos em 2 dias. Desde então, jurou nunca mais chegar perto de uma bike na vida.
E para piorar, Junho se adiantou e terminou com ela antes, ferindo profundamente o orgulho da garota. O relacionamento deles não passou de andar de mãos dadas e alguns abraços desajeitados, uma completa perda de tempo, mas o cara sabia muito bem aproveitar as oportunidades. De volta para casa, Tomo começa a se questionar. Será que Junho ainda sente algo por Mizuzu? Ela decide confrontá-lo sobre isso, mas ele deixa claro que, no momento, não está interessado em ninguém. Tomo sente um certo alívio, mas não consegue evitar uma pontinha de frustração. O dia seguinte traz mais um encontro inesperado. Misaki, o tal príncipe, cruza o olhar com Junho pela primeira vez, e como era de se imaginar, Junho, com aquele jeito bruto, não perde a chance e solta uma pancada na cabeça de Misaki. Claro, Tomo aparece para defendê-lo, acertando um golpe certeiro em Junho, deixando o cara completamente sem reação. Misaki, sempre polido, aperta a mão de Junho e, como se fosse algo comum, comenta que também treina karatê, convidando Junho para praticarem juntos algum dia. Tomo novamente precisa intervir para proteger Misaki do mau humor de Junho. Mais tarde, os dois acabam se encontrando na estação, lembrando que Tomo havia pedido para Junho tentar se dar bem com o príncipezinho. Ele até se esforça para ser cortês, mas Misaki, nervoso, mantém certa distância, ainda receoso dele. No ônibus, o papo começa meio travado, mas logo flui quando o assunto passa a ser Tomo. Junho, sem pensar muito, acaba revelando que costuma treinar com ela no dojo de seu pai e que, mesmo sendo uma garota, Tomo é sua maior rival, já que apesar de fisicamente mais fraca, ele sempre leva a pior quando as regras são aplicadas. Ele admite que admira a determinação e o espírito dela, confessando que no fundo gostaria de ter um pouco disso. Misaki, confuso, começa a achar que Junho não é tão terrível quanto pensava, mas percebe o dilema de estar diante de alguém claramente mais forte que ele próprio. No dia seguinte, Tomo conversa com Misaki, e para sua surpresa, ouve dele que foi divertido voltar para casa com Junho. Isso deixa Tomo radiante, pois finalmente nota que Junho talvez esteja construindo uma amizade de verdade com Misaki. No fim de semana, Tomo resolve ir a uma cafeteria com Mizuzu, e comenta que já não sai tanto com Junho. Não porque ele evite, mas porque ela mesma fica nervosa e acaba fugindo. Mizuzu, com sua franqueza de sempre, sugere que ela o convide para algo mais romântico, como um jantar ou uma ida ao cinema, em vez de programas como beisebol ou boliche, que soam mais como encontro entre colegas. Tomo, ainda sem saber muito bem, decide seguir a dica e chama Junho. Ele obviamente fica animado com o convite, e ao saber que Tomo vai precisar de ajuda para escolher o que vestir, Mizuzu e Karo se oferecem para acompanhá-la às compras de roupas novas para a grande noite. Chegado o dia tão aguardado, quando Tomo aparece, Junho simplesmente fica boquiaberto com a beleza dela. Está deslumbrante, digna de ser chamada de rainha em qualquer lugar. Porém, ele acaba levando-a para as gaiolas de beisebol, o que desperta nela uma nostalgia inesperada. Em seguida, vão para o boliche e a história se repete, mas algo começa a incomodá-la. Tomo percebe que está fazendo exatamente o contrário do que Mizuzu havia recomendado, então sugere mudarem o rumo e irem ao karaokê. Para sua surpresa, Junho aceita sem pensar. Só que ao chegar lá, Tomo fica morrendo de vergonha e até reclama com Junho por ele ter aceitado sua ideia. Ele, com seu jeito direto, explica que topou porque desde criança sempre seguiu seus passos e sabia que ela se divertiria. Ouvindo isso, Tomo se anima e resolve cantar, mas o resultado é um desastre tão grande que Junho não consegue segurar a risada. Ela, claro, fica extremamente constrangida. Na volta, Tomo, corada de vergonha, conta a Mizuzu e Carol como foi o encontro, e as duas pedem a Junho para mostrar o vídeo da apresentação. Tomo tenta impedir de todas as formas, mas é inútil.